E agora, momento da palavra, na reunião do Cordão. Desde que a humanidade foi corrompida por Satanás, Deus iniciou sua obra de salvação pela humanidade. Na era da lei, Deus emitiu a lei e os mandamentos para orientar os homens em sua vida na terra, apresentando a eles o que é o pecado. Na era da graça, Deus fez a obra da redenção, perdoando os pecados da humanidade e nos resgatando das garras de Satanás. Nos últimos dias, Deus virá de uma vez por todas e purificará e salvará a humanidade que foi redimida para levá-la ao reino de Deus. Portanto, Deus também preparou a salvação dos últimos dias para aqueles que o estão aguardando. Então, qual é a salvação que Deus tem preparado para nós nos últimos dias? Como podemos obtê-la? Acompanhe agora o momento da palavra com o pastor Jairo Leandro. O tema hoje é salvação. Todo o propósito da administração do Evangelho, todo o propósito de Deus nos chamar nessa terra para que nós nos convertamos a Ele, é justamente esse, irmãos. Para que nessa vida, nesse tempo e espaço chamado vida, a humanidade compreenda que existe uma vida eterna. Deus quer que a gente entenda, ainda que as mentes estejam cauterizadas, ainda que as mentes estejam fechadas, que a partir do momento que a gente deixa de habitar esse corpo, a vida continua. Ainda que a gente deixe de existir, a gente continua sendo. Por isso que a gente sempre fala que Deus não necessariamente existe, porque Ele não caberia dentro de uma existência. Assim como Ele não poderia caber dentro de um templo feito por mãos humanas. Ele usa o nosso corpo como templo do seu Espírito para sinalizar que nós temos um dono, alguém que pagou e muito caro por nós. Porque no começo houve um inimigo que se manifestou para que roubasse essa graça, esse favor imerecido de a gente desfrutar de uma vida eterna. Satanás é esse cara. E Deus veio para denunciar as suas obras, as suas más obras, fazendo com que nós nos arrependamos, ainda que estejamos no mundo caído, ainda que o príncipe desse século habite essa terra, ainda que esse mundo caído é a terra que Deus nos preparou, essa terra todavia será transformada. Então é necessário que a gente compreenda que esse tempo de chamamento de Deus através de uma pandemia é para que mais pessoas sejam sacudidas, porque Deus não quer que ninguém se perca. Talvez você que está hoje chegando na reunião do Cordão, está assistindo pensando ser por acaso, ou porque alguém convidou, porque alguém mandou um convite. Eu acho legal o som desse cara, eu vou ouvir o som dele, vou ver o que ele tem para te dizer. Pode ser por aí mesmo, mano. Pode ser assim mesmo. É através de alguma coisa que Deus vai sinalizar para que tu te afinize em pelo menos abrir teus ouvidos, porque ao abrir o teu ouvido vai gerar fé. E a fé vai fazer com que você se conecte a essa verdade. E essa verdade começa a te desconstruir sobre tudo aquilo que tu tinha como conceito de vida, sobre o que fundamento tem a minha existência na Terra, aqueles questionamentos que muitas vezes tu nunca teve resposta, mas essa verdade que liberta acaba te explicando por si só. Ou seja, é o Espírito Santo que vai te convencer disso. Não é o pastor Jairo que está aqui. Portanto, vamos à palavra dessa noite. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Conhecemos também a citação de Mateus 6,33, busquemos em primeiro lugar, busquemos de todo o coração em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer falar claramente conosco essa noite, que a salvação é o nosso alvo a partir do momento em que nós passamos a ter uma aliança com Deus, a partir do momento que nós nos reconhecemos como igreja, como templo do Espírito Santo, a partir do momento que nós professamos uma fé diferente do que o mundo está aí. E Deus deixa bem claro que Ele não quer condenar a humanidade, mas Ele não pode abrir mão daquilo que é prerrogativa dEle, só subirá para o céu, só terá vida eterna no céu com Deus aqueles que reconhecerem o senhorio de Jesus, porque só através de Jesus Cristo que é possível isso. Veja o que nos diz a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Portanto, como diz a palavra anteriormente, Ele não quer condenar o mundo,
mas Ele quer que as pessoas se arrependam. Deus quer que toda a humanidade torne-se filhos, filhas de Deus, para que junto dessa família santa possamos morar com Deus no céu, de eternidade em eternidade. João 17:20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Tem muita gente que hoje não consegue entender o que é a palavra de Deus. Alguns até próximos da gente que pensam que é uma religião, pensam que é um fanatismo, pensam que é uma seita, pensam até que é uma heresia. Crentes, irmãos, que pelo fato de a gente não ter um templo com uma placa, um CNPJ, acham que a gente está desviado, porque não conseguiram entender o chamado de Deus. Não meditam, não conhecem a palavra, não têm intimidade com Deus. Estão presos a dogmas humanos. Mas essa noite Deus vai nos deixar muito claro o que é realmente que Ele espera da igreja dele para que nós nos salvemos, como igreja santa e bendita do Senhor. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem aquele cristão, aquele crente de igreja que fala assim, mas pera um pouquinho, irmão. Como é que Marcos 16:16 fala? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que contradição é essa? Aí vem Romanos 10:9 e nos diz, se com a tua boca tu confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Irmãos, houve um episódio em Lucas 23, 42, 43, quando Jesus estava entre aqueles dois presos, aqueles dois condenados, estavam sendo crucificados com ele. Um tirou uma onda com ele, tu és o Cristo, desce dessa cruz agora e nos salva. E o outro chamou a atenção dele, poxa vida, nem na hora da morte tu respeita. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. E Jesus respondeu a ele, hoje mesmo eu te garanto que você vai estar comigo no paraíso. A religião nunca vai compreender isso, porque a religião acha que se aquele cara não desceu da cruz, não deu tempo de ser batizado, Jesus não deu nem sequer uma cuspida nele, nem por aspersão. Aquele homem foi convertido por Jesus, como é que vai morar no céu com ele? As pessoas contestam o que Jesus diz e não procuram entender o Senhor. Nós, todavia, que temos a revelação dessa palavra, essa palavra que o próprio Deus fala, graças te dou, ó Pai, por ter ocultado essas coisas aos religiosos, aos sábios, aos entendidos, aos teólogos e as tê-las revelado aos pequeninos, porque nós pequeninos temos o coração aberto para entender a verdade, entender o que Jesus quer dizer. É nessa submissão, é nessa humilhação que a gente consegue entender a revelação da salvação, meus irmãos. O batismo é um fenômeno que acontece dentro do coração. Esse batismo que a gente chama por imersão, que vem do grego baptismo, que quer dizer sepultamento, imersão, é um testificar, é um testemunho para a igreja como um todo, de que nós estamos verdadeiramente declarando para a igreja, a partir daquele momento nos tornamos filhos de Deus. É tão somente para isso, porque eu mesmo me lembro quando eu desci as águas ali em São Paulo, o meu coração já estava cheio da presença de Deus. Eu já tinha sido batizado com o fogo do Espírito Santo dentro do apartamento ao tentar tirar minha vida naquela madrugada do dia 12 de outubro de 2005 às 13h20 da manhã. Então o batismo é algo muito mais profundo para que nós tenhamos salvação. Então você que ainda não desceu as águas, eu tenho que me batizar, primeiro espera as coisas acontecerem dentro da tua alma. Quando você tiver essa compreensão, a maravilha do Evangelho é essa, irmãos. Quando nós entendemos a maravilha da palavra, nós aplicamos isso a tudo, até no casamento. Tem pessoas que querem se casar para depois construir a relação. Tem pessoas que querem descer as águas para depois se sentir servo e serva de Deus. As pessoas querem fazer tudo do fim para o começo e não conseguem entender que Deus é um Deus de ordem e decência. Mas é preciso entender que é só através de Jesus. Não dá para dividir a glória dele com outrem. Olha que o Ato dos Apóstolos fala no capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Você que ainda não professa uma fé cristã, reconhecendo Jesus como teu único Senhor, vocês têm deuses, você tem deusas, você tem santinhos e santinhas, entenda que não dá certo, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele fala claramente que há um só mediador entre Deus e os homens, que é o Jesus Cristo, aquele que veio à terra em forma de homem. Só Ele pode levar essas petições que nós temos no coração para que nós nos tornemos de fato filhos e filhas do Altíssimo. O próprio João, no Evangelho, capítulo 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Vem ao Pai, eu sou o pedágio, tem que passar por mim. Só que não precisa pagar absolutamente nada. É de graça. Mas eu sou a porta. Tem que passar por mim. Tem que conhecer essa verdade. Conhecereis a verdade, ela vai te libertar. O caminho não é um atalho, não é uma estrada pavimentada. Ele é construído de acordo com a maneira que nós caminhamos. Vida, antítese da morte, tudo aquilo que dá alegria de permanecer em Cristo, tudo aquilo que dá sentido ao teu respirar, ao teu despertar, tudo aquilo que traz gratidão desde a hora que você se levanta até a hora que você deita. Vida, isso é vida.
Não é pelo que você tem, pelo que você acumulou, pelo que você agrega, não, é pelo que você é para outras pessoas e para si mesmo perante Deus. Isso é realmente ter uma vida com Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, versículos 27 e 28, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo, ou seja, sem reencarnação, sem voltar de novo para tentar ver se melhora, para quem sabe vai para o céu, assim também Cristo, oferecendo-se só uma vez ele veio, não vai vir mais para isso. Ele veio uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá sim, a segunda vez, sem pecado, porque todos aqueles pecados nossos que ele levou para a cruz já foram consumados na crucificação. Ele vai vir sem pecado. E aos que o esperam nele para a salvação. Em quem que você está esperando? Está no meio de uma pandemia, morrendo de medo que esse vírus te pegue e te leve daqui da terra, que te mate. E aí, para onde é que eu vou? O que acontece the day after? Como será meu dia amanhã sem Jesus? Para pensar nisso. Para pensar que a tua vida se limitou tão somente a essa existência, tão somente ao teu trabalho, ao que você faz, ao que você ganha, e Deus faça com que você pare com tudo isso e se volte para a família, para que dali surja a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Ele como cabeça o Cristo, a noiva o corpo, e Ele quer levar essa noiva para morar, para habitar com Ele. Mas você tem que entender isso, que tem que esperar Jesus para a salvação. E essa espera não quer dizer que tu tem que se tornar um fanático religioso. Tu tens que deixar de viver, pelo contrário, tu tens que ter esse Cristo em ti, viver esse Cristo, viver em Cristo e apresentar esse Cristo às pessoas através do teu comportamento. Porque há muita gente ainda que não entendeu isso. Amigos teus que veem você falar de Jesus, mas acham que você tem uma religião, esses que já questionam, é porque também estão sendo incomodados pelo Espírito, mas não entenderam. E é maravilhosa a palavra, olha o que João fala no capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, que não são desse corpo, que ainda não estão no cordão, para você entender, para ficar mais fácil. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, aleluia, e um só pastor. O pastor dessas ovelhas não é o pastor Jairo, não é a pastora Denise, nem os pastores Salvador e André. Esse pastor único é Jesus Cristo. Estamos aqui como mero administradores, meus irmãos. Então é necessário que nós preguemos o Evangelho para que essas outras pessoas, às vezes você fala assim, esse cara é tão legal, pena que bebe. Esse outro cara é tão legal, mas vive roubando, vive mentindo. Cara, aquele cara é tão legal, mas está drogado, está se matando sozinho. Ele só faz mal para ele. Puxa vida, que pessoa maravilhosa aquela. Se ele tivesse Jesus, talvez falasse menos palavrão. Tudo isso que você acusa, tudo isso que você julga, são coisas que até você e eu tínhamos, irmãos. E muitos crentes também que ainda não foram convertidos, só se intitularam como os fariseus da antiguidade, carregam intrinsecamente na sua alma esses ranços, também praticam. Por isso que Deus não está preocupado com o religioso, Ele está preocupado com a verdade da tua alma. Então somente na presença de Deus, entendendo que o Espírito Santo vai interceder por ti, e a partir do momento que há essa intercessão, na tua sinceridade de coração, essa oração chega ao Pai, o Pai te responde, abre a tua compreensão, tu abre o coração, e se Deus entra, faz morada, transforma a tua vida, simples assim, irmãos. É simples assim, mas é necessário que nós nos humilhemos, que a gente abra o coração. Efésios 2, de 8 a 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então não adianta tu te estribar porque você faz caridade, porque você faz isso, faz aquilo, você dá até cestas básicas, não que nós não devamos dar, pelo contrário, nós como igreja nesse momento temos que ajudar e ajudar muito as pessoas, especialmente as que estão desempregadas, porém a que a tua mão direita dá, a esquerda não fique sabendo. É importante que você consiga entender essa noite, irmão, que não é pelas atitudes boas que você faz que você vai subir para o céu. A graça é de graça e Jesus nos promete isso para a humanidade, que o aceitar como Senhor, crendo que Ele é Deus, é tão somente pela fé que tu vai aceitar isso. Você crendo que Jesus é Deus, você crendo que Ele é o Senhor, que Ele deu a vida por ti, para levar os teus pecados, ainda que tu não consiga abandoná-los, é nessa credulidade que Ele vai transformar o teu caráter para que tu te torne filho. E assim, tornando-se filho, tornando-se igreja, a salvação já te alcançou. O grande engodo praticado, por exemplo, na doutrina católica, eu estou aqui para denunciar hoje isso, porque se a palavra fala no próprio Efésios 2, 8 e 9, que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não é de vocês, isso é dom de Deus. Então não adianta você vir com barganha com Deus, moeda de troca com Deus, como aconteceu no passado e ainda acontece, infelizmente, através de indulgências, comprando lugar no céu, achando que tão somente através de um sacramento de confissão você vai conquistar o coração de Deus, sendo que o teu coração continua duro, você continua sendo um diabo, não tem arrependimento sincero, irmãos.
Sem arrependimento não há transformação, não há mudança de mente. A única maneira da tua mente ser transformada é através do arrependimento. Por mais que nós devemos sim confessar nossos pecados, mas essa confissão ela tem que estar galgada de sinceridade, reconhecendo: fui uma má pessoa, estou arrependido do que fiz, e não apenas contar uma maldição que tu fez, informar apenas: matei o cara, roubei o outro, adulterei. Essa confissão não salva ninguém. Indulgência não tem nada a ver com o evangelho. Então Deus está abrindo mentes aqui que até então estavam fechadas também quanto a essa compreensão no que diz até a respeito da salvação. Lucas 19, 5 a 10, aquela história do Zaqueu que é maravilhosa, onde Jesus se convida para entrar na casa de um publicano, um cara cobrador de impostos, irmãos. E ele é visitado por Deus naquela humildade, ele se humilhou para Deus, subiu numa árvore para poder enxergar que ele era baixinho, mais baixinho que eu. E ao falar com Jesus, ele falou: Senhor, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho enganado alguém, eu dou metade aos pobres, tudo que eu tenho, e vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. E é isso que Deus faz. Deus quer mostrar para você que a partir do momento que você se entrega para Jesus, Ele quer fazer algo maior. Tem tantas histórias que eu poderia contar, como do carcereiro, irmãos. Atos 16, 29 a 32, quando o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos os de sua casa. Todo mundo foi salvo. Paulo e Silas foram levados prisioneiros para uma cadeia, e ali estavam louvando a Deus, não olhando a circunstância da prisão. Assim como você agora que está desempregado, assim como você agora que não vê perspectiva no meio dessa pandemia, assim como você que não vê saída nessa enfermidade, assim naquele momento estava uma dupla de cristãos ali louvando a Deus. Deu terremoto naquela prisão, todo mundo fugiu, mas eles dois permaneceram ali. O carcereiro estava com medo de que pudesse fugir, de que eles pudessem sair dali. E Paulo e Silas ficaram bem quietinhos, porque sabiam que aquela prisão tinha por propósito levar a palavra de Deus ao carcereiro. Mas o que me chama a atenção foi que Paulo e Silas os levou para fora. A conversão tem que ser para fora, nunca para dentro. Existem prisões religiosas hoje que não permitem que haja de fato conversão. Existem aprisionamentos espirituais hoje que não permitem que a pessoa verdadeiramente se converta. Tem que ser para fora. E é isso que Deus ensinou ao cordão. Todavia, cada um fique para a vocação na qual foi chamado. Mas é importante que você entenda essa noite, você que está aí em casa, que se sente desviado porque não está frequentando um lugar, especialmente nesse tempo de pandemia, mesmo aqueles que frequentam estão totalmente distanciados, os que estão respeitando, obviamente, o distanciamento, mas estão em Cristo Jesus, estão em comunhão, estão congregando conosco aqui essa noite. É importante que você se sinta salvo, meu irmão, se você tem essa fé no Senhor Jesus, se Ele é o teu Deus. A nossa natureza caída até o final será corruptível. É importante que todos os dias estejamos aos pés do Senhor, orando e pedindo e clamando, e entendendo que Ele é a porta, como fala João 10:9. Que qualquer pessoa que entrar por Ele será salvo, encontrará pastagem, encontrará alimento espiritual. E sem querer me alongar mais, irmãos, quando se fala em salvação, muitas passagens na Bíblia onde houve cura, pessoas enfermas aqui essa noite. Observem que na Escritura existem algumas passagens, eu quero ler apenas 4 ou 5 passagens, que justamente no momento em que Deus está curando a pessoa, Ele fala algo especial, como lá em Lucas 17:19, quando Ele estava ali com os 10 leprosos que passavam naquele lugar. Ele orientou para aqueles 10 leprosos se apresentarem aos sacerdotes, e obviamente esperando que eles voltassem para reconhecer que Jesus é Senhor, e só um voltou, só o estrangeiro voltou e agradeceu. E Jesus falou o que para aquele leproso? Vai, te levanta, a tua fé te salvou. Ele não falou curou. Em Lucas 18:42, também descrito em Marcos 10:52, Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Obviamente falando ao cego de Jericó, o Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho e chamava, gritava para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Quantos de nós não clamamos, muitas vezes, como se Deus tivesse nos esquecido, mas Ele está ouvindo, assim como ouviu aquele cego. E Ele fala para muitos aqui essa noite, como falou aquele dia: vê, a tua fé te salvou. Lá em Lucas 7, versículo 50, Ele disse àquela mulher pecadora que carregava um vaso de alabastro com unguento para ungir Jesus: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela foi salva da prostituição, salva daquela acusação que ela carregava, a alma aflita, aquela desviada dos caminhos do Senhor, como tantos que estão aqui foram salvos por Jesus.
A cura é apenas um bônus, irmãos. Quando você busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, a cura é acrescentada. É por isso que Jesus fala, tua fé te salvou. Porque a partir do momento que você é salvo, automaticamente a cura já chegou. Mesmo aqueles que descem à sepultura, naquele momento não haverá mais enfermidade, porque você deixa esse corpo corruptível para continuar vivendo habitados por um corpo incorruptível. Marcos 5,34 e Mateus 9,22. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste teu mal. Aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue e não via mais saída alternativa nos médicos, gastou tudo que tinha. O que eu aprendo com isso, irmãos? A salvação é algo imprescindível de ser pregado nesses últimos dias. É claro que muitas vezes as igrejas seguiram teologias distorcidas, como teologia da prosperidade, fazendo parecer que se você não professar uma doutrina de prosperidade, Deus não vai te prosperar. Quando ele mesmo fala, e já falei por várias vezes aqui, me busque em primeiro lugar. Não pelo que eu posso dar para vocês, mas pelo que eu sou. Isso eu vou acrescentar. A gente vê em várias passagens. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Porque Deus nunca vai desamparar. Você que está aterrorizado por essa pandemia, entenda que Deus manda hoje socorro na tua porta. Deus toca coração, como aconteceu muitas vezes conosco, de pessoas nos trazerem cestas básicas. E não nos envergonhamos disso, porque algumas vezes também fizemos isso. Precisamos até fazer mais, porque sabemos o quanto Deus tem nos suprido, não nos tem deixado faltar nada, porque é a promessa dele. Ele sabe que nós estamos aguardando ele chegar. Estamos aguardando, como a própria palavra falou aqui essa noite, aguardemos o Senhor aos que esperam para a salvação, em Hebreus 9, 27 e 28. É conosco que ele está falando essa noite. Você que está aí em casa, mesmo fazendo desse tempo um lazer, tem que realmente se agradar, tem que se alegrar, tem que se animar, tem que ter uma vida ativa. A gente fez muitas coisas aqui, estamos sendo extremamente produtivos nesse momento de pandemia, trabalhando em prol do Ministério do Cordão, ativando canais que estavam parados, fazendo com que a gente realmente possa edificar o reino de Deus na terra, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. E eu encerro, irmãos, com uma palavra maravilhosa que está em Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, sem acepção de pessoas, de raça, cor, crença ou origem étnica. Deus quer salvar todos. Deus tem um projeto de vida eterna para a humanidade, mas somente aqueles que reconhecerem que Jesus é Senhor, porque se não reconhecerem aqui, meus irmãos, lá no céu terá que reconhecer, porque naquele dia, o dia do tribunal, toda língua terá que confessar e todo joelho terá que se dobrar, declarando que Ele é Senhor. Que essa palavra possa edificar, transformar, renovar a tua vida e a tua fé, que te dê forças para prosseguir nesse tempo de confinamento, de distanciamento social, para que você, alimentado por esse alimento espiritual, nutrido, cheio dessa verdade, possa ter forças de continuar a tua caminhada aqui na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre cada um de nós essa noite. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Doce é teu sorriso, presença que eu preciso pra viver feliz. Se hoje eu existo, é porque eu não resisto, quero te adorar. Só contigo é possível viver o impossível, estando diante do teu altar. Vem, meu Jesus Cristo, vem que eu preciso te adorar.
Hoje eu nem preciso de nenhum motivo pra viver feliz. A tua alegria é o que me dá forças para prosseguir. Deus dos impossíveis, dias tão incríveis, eu vivo desde que te conheci. Fala, Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, quero te ouvir. Deus dos impossíveis, dias tão incríveis, eu vivo desde que te conheci. Fala, Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, quero te ouvir. Vem, meu Jesus Cristo, fala, meu Senhor, estou aqui. Obrigado, gente. Até o dia 13 de maio. 13 de maio nós, juntos. Paz a todos. Pela presença de todos. Paz a todos.